Bom dia, a paz do Senhor Jesus seja com a Igreja amada de Cristo, neste dia chamado hoje. Eu quero agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por mais esta oportunidade que o Senhor me concede de estar trazendo algo da parte do Senhor para a Igreja de Cristo na terra. Amém? Eu glorifico a Deus, Igreja, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado todos os dias, de fazermos algo pelo reino dos céus. Amém? Eu venho hoje trazer aqui para a igreja uma grande revelação que o Senhor me concedeu neste dia de hoje, para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sabemos, igreja, que estamos vivendo os últimos tempos, né? Não sabemos o tempo determinado que ainda nos resta sobre a terra, mas sabemos que muitas coisas já estão se cumprindo nos dias de hoje. A palavra do Senhor, ela está cumprindo diante dos meus e dos seus olhos, né? Ainda que muitos a tenham por tardio, sabemos que está muito próximo a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, buscar a tua igreja. E que temos que se preparar em tempo e fora de tempo. Temos que estar pronto para esse grande dia. E eu agradeço a Deus, igreja, né? Por Ele ter, de certa forma, me escolhido, né? Não sou ninguém, sou pequena no rebanho do Senhor. Mas é por Ele ter me escolhido para estar dividindo com a igreja algo da parte dEle. Louvado seja Deus, né? E eu falo, aquele que não crê naquilo que o Senhor tem nos falado, nos mostrado, né? Que faça a prova do Senhor, né? Que faça a prova do Senhor, se foi Ele ou não foi Ele que nos falou, nos mostrou o que Ele falou e mostrou. Amém? Louvado seja Deus. Não estamos em tempo de brincar, de servir a Deus. Não estamos em tempo de brincar com a obra de Deus. Temos que ser sinceros, verdadeiros em tudo. Amém? Louvado seja Deus. Igreja, eu quero dividir algo com vocês. Louvado seja Deus. E vou estar também lendo uma palavra que relata sobre o que o Senhor me mostrou e me revelou hoje pela manhã. Glórias a Deus. Porque foi assim, igreja, eu achei que tinha sido fruto da minha imaginação o que o Senhor me mostrou de manhã. Que eu não sei dizer ao certo se foi um sonho, se foi uma visão, porque foi algo rápido. Só que aí, louvado seja Deus, eu fui orar ao Senhor agora de manhã, né? E enquanto eu orava, o Senhor trouxe nitidamente a revelação do que Ele tinha me mostrado, para que eu não ficasse em dúvida, amém? E eu já tinha até passado, né, assim, desapercebida, né? Porque de manhã eu me despertei com essa revelação, mas aí passou, né? Não dei como se eu não tivesse dado muita importância. Só que aí agora de manhã, quando eu fui orar, né? Eu estava ali orando ao Senhor. E o Senhor claramente trouxe à minha mente o que Ele tinha me mostrado pela manhã. E me disse o significado do que Ele havia me mostrado. Para que eu não tivesse dúvidas do que era o Senhor que me mostrava e falava comigo. Amém? E trouxe ao meu coração para estar dividindo com a igreja. Louvado seja Deus, que foi assim, igreja. Pela manhã, enquanto eu ainda estava na minha cama, eu vi uma roça de trigo muito grande, assim, uma planície, e havia uma roça de trigo. E de repente, na borda daquela roça de trigo, louvado seja Deus, havia um homem grande, estava todo de branco, e ele estava com uma peneira nas suas mãos. De repente, eu via que essa peneira estava cheia de trigo, e ele começava a abanar, soprar aquela, né? Era como se batesse um vento, louvado seja Deus, e tirasse aquela palha daquele trigo, né? E ele tinha um saco do lado, com as bordas da boca enrolada, e ele pegava só que aqueles grãos que ficavam naquela peneira, antes dele pôr naquele saco, eles ficavam todo dourado, cor de ouro, chega a reluzia. E ele virava com a peneira e ponhava aqueles grãos naquele saco da borda enrolada, e ficava brilhando aqueles grãos. E desse lado ele catava como se fosse uma pá. E havia uma fornalha arredondada, e ele pegava aquela pá e jogava aquela moinha que sobrava daquela peneira no chão, e havia um fogo dentro daquele forno, e ele jogava aquela palha naquele forno. Foi isso que eu vi pela manhã. Só que eu achei que pudesse ser fruto da minha imaginação. Mas eu acho que não tem como ser, porque é muito caro, né, igreja? E aí, igreja, quando eu estava orando o Senhor, e o Senhor trazia à minha mente a revelação do que Ele tinha me mostrado, o Senhor quis me dizer que aquele campo, louvado seja Deus, é o trigo que já está pronto, perto a ser colhido. Louvado seja Deus, está muito próximo a colheita desse trigo.
Só que louvado seja Deus, na hora que quando ele for colher esse trigo, igreja, ele vai estar separando, louvado seja Deus. E vai passar, para que esse trigo seja separado, ele passará por uma peneira, ele passará por um processo. E quando esse trigo for passado por esse processo, ele vai ser separado, o joio do trigo. Porque o Senhor me disse que aquela moinha que era jogado na fornalha é o joio. E o que o Senhor trazia para que eu passasse para a igreja, louvado seja Deus? Que o Senhor que nós já estamos no processo de separação. E o Senhor me mostrava aqueles grãos, louvado seja Deus, que parecia grão de arroz, só que bem maior, que era o trigo. O Senhor me mostrava, eu nunca vi, igreja, um grão de trigo assim, nunca vi. Ele depois de limpo, eu nunca vi. Mas era como se fosse um grão de arroz, só que maior. E ele ficava dourado que até reluzia. O Senhor disse que a sua igreja, o trigo, louvado seja Deus, que está sendo preparado, foi provado como ouro no fogo. Louvado seja Deus, por isso que brilha, porque o Senhor disse que os grãos se tornará dourados, os grãos se tornará de ouro, como ouro, porque assim é a igreja do Senhor. Louvado seja Deus, mas que aquela moinha, louvado seja Deus, o Senhor diz que são aqueles que são mal, são aqueles que estão usando de mentira, são aqueles que estão usando de engano, são aqueles que estão contaminando os altares das casas de oração. Então o que eu quero dizer para você hoje, quem você está sendo na presença do Senhor? Você está sendo como um grão, louvado seja Deus, de trigo, a qual o Senhor diz que vai brilhar como ouro refinado? Ou você está sendo o joio que vai ser lançado naquela fornalha de fogo? Eu quero dizer para você hoje, louvado seja Deus, eu não sei, igreja, onde esse vídeo vai chegar, mas vai chegar onde o Senhor quer que chegue, vai chegar onde o Senhor quer que chegue. Eu quero dizer para você que está aí do outro lado, se você é um líder, louvado seja Deus, de algum ministério, e está vivendo indignamente, subindo, louvado seja Deus, sobre o altar, que é um lugar santo, que é um lugar purificado, tome cuidado, porque o Senhor me mostrou que está passando sobre a terra a peneira, louvado seja Deus, e nessa peneira, louvado seja Deus, havia um vento, e quando esse vento batia, era separado os grãos, louvado seja Deus, daquele joio. Eu quero dizer, se você está sendo joio, se arrependa. Se você está sendo joio na presença do Senhor, contaminando o altar que é santo, se arrependa, porque de repente o Senhor virá, sobre a sua vida. Você não vai ter mais tempo, o tempo é hoje, o tempo é agora, o tempo é já. Se arrependa. Se você está vivendo como joio, se arrependa, peça perdão, se inclina ao Senhor, peça perdão, peça misericórdia, porque o Senhor diz que a peneira já está passando sobre a terra, o Senhor já está separando o joio do trigo, e o Senhor me mostrava claramente um vento batendo sobre esta peneira, que aquele anjo segurava, porque eu creio que aquele homem grande que estava de branco era um anjo do Senhor. Ele segurava uma peneira, e a peneira era muito grande, e ali quando ele ia peneirar, louvado seja Deus, batia um grande vento, aquela moinha era jogada no chão, ali ele catava uma pá e jogava dentro daquela fornalha, e do lado, louvado seja Deus, havia, louvado seja Deus, um saco aberto, a qual ele colocava aqueles grãos, e aqueles grãos resplandecia como ouro. O Senhor diz que o povo dele é provado como ouro no fogo, mas é o povo que o Senhor separou e escolheu para subir, louvado seja Deus. Então eu quero dizer para você hoje, quem você está sendo na presença do Senhor, quem você está sendo diante daquele que vive e que reina, daquele que tem o poder e a autoridade. Se arrependa enquanto há tempo, o tempo está se findando sobre a terra, o Senhor já está passando a sua peneira, esta peneira vai passar sobre os altares, essa peneira vai passar sobre aqueles que diz que é e não é, sobre aqueles que falam e não faz. A peneira do Senhor já está passando, o Senhor já está separando. Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você hoje, se você está vivendo uma vida que não está agradando o Senhor em pecado, se você está achando que você vai ter todo o tempo do mundo, o Senhor diz que a peneira vai passar. Quando a peneira passar, a sua vida vai ser ceifada, e lá para onde você vai, não adianta mais se arrepender, porque não vai haver volta. Então se arrependa hoje, peça perdão, peça misericórdia do Senhor, deixa as práticas que não agradam ao Senhor, deixa a mentira, deixa o engano, deixa a idolatria, a apostasia, deixa, louvado seja Deus, o adultério, a fornicação, enquanto é dia, enquanto é tempo. Você que está subindo nos altares e está contaminando, louvado, o altar do Senhor, você não sabe que hora virá o Senhor, louvado seja Deus, a pedir a sua alma. Então se prepara, se arrepende,
arrependa de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, porque o Senhor disse que já está peneirando, louvado seja Deus. E o Senhor me deu também uma palavra que está, louvado seja Deus, glorificado, que remete ao que o Senhor me mostrou, louvado seja o nome do Senhor, que está em Mateus capítulo 13, versículo 36, que diz assim, a explicação da parábola do joio. A palavra nos diz assim, igreja: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou, e o diabo é a ceifa, e o fim do mundo, é os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é escolhido e queimado no fogo, assim será consumado desde a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e ele escolherá do seu reino todo o que causa os escândalos e os que cometem iniquidade. Igreja, o Senhor vai ceifar todo aquele que está, louvado seja Deus, fazendo escândalo. O Senhor vai mandar os seus anjos da ceifa ceifar todos aqueles que estão fazendo coisas abomináveis aos olhos do Senhor. O Senhor vai começar, louvado seja Deus, pela igreja. O Senhor já está levando a muitos. E eu falo, se arrependa. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do Senhor. Aqui está falando claramente o que o Senhor me mostrou nesta manhã. O campo, louvado seja Deus, é o mundo. Os anjos são os ceifeiros. Os joios são todos aqueles que praticam a iniquidade diante e perante os olhos do Senhor. Quem você está sendo? Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles escolherão o seu reino todo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão à fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. Como eu disse, igreja, aquele homem grande que eu creio que é um anjo, ele com a pá, louvado seja Deus, catava aquela moinha, louvado seja Deus, e lançava dentro daquele forno. Louvado seja o nome do Senhor. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Os justos, igreja, era aquele trigo que brilhava como ouro. Era aquele trigo dourado que brilhava como ouro. O Senhor disse que era o ouro refinado. Eita Deus! Era um ouro refinado que resplandecia. Nahacharamando e candastefácia. Ai, dei calabasto e candarás. Oh, aleluia, era coisa gloriosa, a igreja só vendo como resplandecia, aqueles grãos resplandecia, brilhava, era dourado. Mas o joio, aquela moinha que batia aquele vento naquela peneira e separava daqueles grãos dourados, era catado com a pá e lançado dentro de um forno. Aleluia. Oh, igreja, está muito perto a vinda do Senhor. O Senhor já está tratando com a terra. Os juízes de Deus já estão estabelecidos sobre os quatro cantos do globo terrestre. Passarás o céu, passarás a terra, mas a palavra do Senhor, ela não vai passar. É tempo de se colocar na brecha. É tempo de se colocar diante do Narrasub, Amancho Terra Nácia, Nagasol Temancho Kemanai. É tempo de se colocar diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É tempo de estar com as suas vestes lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Se o Senhor pedir a sua alma hoje, o que você tem para apresentar a Ele? Se o Senhor pedir a sua alma hoje, o que você tem para apresentar diante do Senhor? Se arrependa. Lembra de onde tu caíste, levanta. Louvado seja Deus. Igreja, é muito sério. Eu sei que muitos não estão acreditando nas profecias, porque é muita profecia que não se cumpre. Mas eu quero dizer, igreja, esteja na dispensação do Senhor. Esteja preparado em tempo e fora de tempo.
Esteja, louvado seja Deus, com as suas vestes, louvado seja Deus, embranquecida. Esteja se preparando como se prepara um ouro refinado no fogo, que assim que o Senhor me mostrava aqueles grãos, o Senhor me dizia que é um ouro, louvado seja Deus, porque brilhava. Perguntei, Senhor, por que brilha? O Senhor disse, assim como o ouro é refinado no fogo, estou eu refinando a minha igreja, aleluia. É provação, sim. Qual é o crente que não tem provação? É luta, sim. Qual é o crente que não tem luta? Se o crente não tiver prova, se o crente não tiver luta, é porque ele não está na posição, é porque ele não está agradando ao Senhor, porque o inimigo só se levanta, louvado seja Deus, para afrontar aquele que está diante perante o Senhor em espírito e em verdade, aleluia, em obediência, reverência à palavra. Se prepara, igreja. Se prepara, igreja do Senhor. Quem você está sendo diante perante o Senhor? Você hoje é o joio, você hoje é o trigo. Quem é você? Aleluia. Eu só digo, igreja amada do Senhor, vamos nos preparar. Não, se você está, louvado seja Deus, cometendo pecado, que você sabe que não agrada o Senhor, se arrependa, peça perdão, peça misericórdia, põe a sua cara no pó, se humilha diante perante, porque o Senhor tem prazer naquele que se humilha diante dele. O Senhor tem prazer, aleluia. Se humilha diante do Senhor, peça perdão, peça misericórdia. Igreja era uma peneira muito grande. Havia um campo sem fim, aleluia, de trigo, já tudo prontinho para ser colhido. E de repente, louvado seja Deus, quando aquele anjo balançava aquela peneira, vinha aquele vento e levava tudo quanto era joio. E aquele trigo que ficava sobre a peneira, aqueles grãos, ficava limpo, brilhava, ficava cor de ouro. Louvado seja Deus, engrandecido seja a sua grandeza. E era levado num celeiro, era um saco com a borda enrolada. Igreja, é tempo de se consertar, é tempo de se preparar, é tempo de arrependimento. Que você venha se arrepender, que você venha se colocar na posição, na brecha. Que você venha estar diante perante o Senhor, mas com o espírito reto, com o espírito quebrantado. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para trás, mas olha somente para a frente, para o alvo que é Cristo Jesus. É tempo, igreja, de fazer as coisas para o Senhor com excelência. É tempo de se santificar. É tempo de se preparar. E você que está aí com a sua vida desconcertada, achando que você vai ter todo o tempo do mundo, o Senhor diz que a ceifa já está sobre a terra. Os anjos da ceifa já estão sobre a terra, ele já está separando o joio do trigo. Você que é joio, se arrependa, porque você não vai ter tempo. A ceifa virá e não tardará, e você não vai ter mais tempo. O tempo é hoje. Se arrependa, terra seca. Se coloca na posição, peça perdão, peça misericórdia, se humilhe debaixo das potentes mãos do Senhor. Amém, igreja? Eu não podia deixar de trazer essa passagem, essa mensagem, isso que o Senhor me mostrou hoje, eu não podia deixar passar, porque não me pertence, pertence ao Senhor. Há uma peneira muito grande sobre a terra, igreja. Há uma peneira muito grande sobre a terra, o Senhor já está separando. Medite nesta palavra, a explicação da parábola do joio. Foi igualzinho o Senhor me mostrou. E ele fala claramente aqui, ó. Claramente o Senhor fala nessa passagem. Que você possa receber essa passagem, que você possa receber essa palavra, que o Senhor possa receber essa revelação divina do teu Espírito Santo. Porque a irmã Nilza mesmo não tem nada. Mas eu sei quem eu tenho servido, eu sei quem eu tenho crido. Eu sei para quem eu tenho vivido. Se prepara. Igreja, outra coisa que eu quero pedir para a igreja, ore um pelos outros.
Não é tempo da igreja se levantar quem é melhor, quem é pior, quem prega mais, quem prega menos, quem fala mais, quem fala menos. O Espírito Santo está triste com esse YouTube, igreja. O Espírito Santo está triste com esse YouTube. Por causa das afrontas que estão se levantando um contra os outros. Servimos o mesmo Deus. Falamos da mesma fé. Não devemos se levantar ou irar contra o próximo, porque isso não prevém do Senhor. Vigia, igreja. Vigia, você que tem se levantado contra o seu irmão. Vigia. Porque o Espírito Santo, louvado seja Deus, está muito triste com esses levantes dentro desse YouTube. Se você tem algo contra o seu irmão, ore. Ore a Deus para que Deus venha tocar nele e fazer uma mudança nele. Mas não vá falar coisas que vai ferir, que vai denegrir, que vai entristecer o seu próximo. Porque isso não agrada a Deus. Porque enquanto você aponta o cisco do olho do seu irmão, talvez sobre o seu olho esteja uma trave. Isso é bíblico. Isso está dentro da palavra. Vamos mais. Vamos semear a vida do Senhor, porque Ele está perto de voltar. Vamos pregar a paz, o amor, a mansidão, a temperança. E retenha sempre aquilo que é bom. Nutre só aquilo que é bom. Como eu sempre falo, aquilo que não é deleta, deixa passar de largo. Seja o bom samaritano. Louvado ou exaltado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Obrigado por tanto amor, por tanto carinho que eu tenho recebido nos comentários. Amém? Muito obrigado. Eu sei que vem um ou outro, mas isso aí o Senhor já me ensinou a conviver, a aceitar, né? E me calar diante das adversidades. Porque elas vêm na igreja, elas vêm. Mas o meu Redentor, Ele vive. Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Ele tem mostrado todos os dias isso para mim. Que Ele é sobre a minha vida, Ele é sobre a minha casa. E todas as minhas orações, igreja, eu tenho visto resposta. Deus, Ele é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é santo, Ele é perfeito. E o amor do Senhor por mim, por você, igreja, não se mede, não se explica, se sente. Tenho orado por todos, intercedido por todos, amém? E creia, tenha fé, tenha de bom ânimo, porque o Senhor, Ele é comigo, Ele é contigo, para nos dar vitória. E se coloca a igreja na posição, se coloca na brecha. Peça perdão, peça misericórdia. Se humilhe debaixo das mãos do Senhor. E Ele vai cumprir o desejo do seu coração. Jesus está voltando. Se prepara para encontrar com o Senhor teu Deus. Viu? Se prepara. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu ainda tenho aqui um tempinho, eu estou vendo aqui, igreja, eu vou contar um sonho que a minha filha teve. Muito lindo. Ela é uma jovem de 18 anos, mas eu falo que eu tenho 3 filhas. Mas ela é a filha que qualquer pai, qualquer mãe pediria a Deus. É uma bênção. Ela é uma bênção. Eu amo as minhas 3 filhas, Deus sabe disso. Mas eu vejo que ela é separada de todas as coisas. Né? Ela é uma... Não tenho nem explicação para falar sobre ela. É uma bênção. E ela teve um sonho outro dia, que nós estávamos reunidos aqui em casa, em família. E ela disse que de repente ela viu uma pedra que aparecia no céu, muito grande. Mas não era um meteoro assim, ou era, não sei, mas estava apagado, não estava acesa, era uma pedra apagada. E ela disse que de repente essa pedra ia para a frente da lua. A lua estava grande no céu, era uma lua cheia. E essa lua, ela disse que começava a tampar o sol, a lua, a pedra começava a tampar a claridade da lua, de repente ficava escuro. E ela disse que quando acontecia esse fenômeno no céu, que essa pedra e a lua, que essa pedra ia crescendo e tampava a lua, ela disse que ela sabia que era o arrebatamento da igreja, era a vinda do Senhor Jesus. E ela disse que nós se prostrava no chão, com nossa face no pó.
e começava a falar: santo, 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 só tu és santo. E ela disse que de repente ela sentia como se fosse uma explosão de dentro para fora. Ela disse que de paz, de felicidade, ela disse que não tem explicação. Era algo muito grande, muito glorioso e muito bom, que explodia de dentro para fora dela. E de repente ela já se via num céu de nuvens. Tinha muita gente, ela falou. E aquelas pessoas estavam todas de branco nesse céu de nuvens. E era levado depois a um lugar. E ela disse que nesse lugar eles comiam pão. Era oferecido ali um pão. Só que ela falou que esse pão, quando ponhava na boca, era um pão de sal, mas era amanteigado. E ela falou: mãe, eu nunca comi um pão tão gostoso aqui na terra como aquele que eu comi naquele lugar. Ela disse que quando ponhava aquele pão na boca, ela disse que toda a parte do paladar era tocada, era uma coisa muito boa. E aí ela disse que despertou. Olha que sonho lindo o Senhor mostrando, porque ela disse que perguntava para o Senhor se ele viesse, se ela seria arrebatada. E o Senhor deu esse sonho maravilhoso para ela. E é isso, igreja. O Senhor está muito próximo a voltar. Ele está despertando os seus. Ele está te mostrando sonhos, visões, revelações. Ainda que muitos não acreditem, mas está lá, louvado seja Deus. Né, em Joel, se eu não me engano, é em Joel 2. Que ele derramaria, ele derramaria por sobre toda a carne o seu espírito. Teríamos sonhos, visões, revelações, profecias. Então, igreja, isso já está acontecendo faz um tempinho já e vai continuar acontecendo até a vinda do Senhor. Te prepara, igreja. Jesus está voltando, está muito próximo à vinda do Senhor. As profecias estão se cumprindo, que está dentro das Escrituras, né? Já estão se cumprindo. As coisas vão começar a funilar, igreja. Temos que estar pronto, preparado para qualquer momento o Senhor vir nos buscar. Temos que estar preparado. Vigia, igreja. Se conserta, você que ainda não se consertou. Aquele que não está liberto, peça para o Senhor libertar. Aquele que está de pé, ore para que não caia. Aquele que está caído, peça força para se levantar. Amém? Eu louvo e agradeço a Deus, igreja, por tudo que o Senhor tem me concedido. Né? Esses dias mesmo ele me deu um grande livramento, igreja. Eu passei muito mal, mais de uma semana passando mal, eu pensei até que eu ia morrer. Mas se eu morresse, não é? Eu estava me preparando, igreja. Eu falei: Senhor, se o Senhor vir me buscar, eu sei para onde eu creio que eu vou. Então, se o Senhor me prepara, porque eu não quero passar dor para morrer. Olha aí eu. Igreja, eu nem contei aquele dia para vocês, né? Eu estava tomando meus remédios errado, porque eu troquei de laboratório, né? Eu estava tomando 2 remédios para o coração de manhã e 2 remédios à noite, não estava tomando nenhum de pressão. Meu coração estava com os batimentos bem baixinhos, minha pressão estava lá em cima. Uma dor de cabeça, eu fiquei muito inchada, ainda estou inchada, né? Mas eu já tenho problema de retenção, né? Então eu já incho. Ô, igreja, quando acabou aquela cartela de remédio, eu tomei por mais de 7 dias. Quando acabou, que eu fui pegar o outro no armário, que eu vi que eu estava tomando só o remédio do coração. E nenhum para pressão. Era uma dor de cabeça insuportável e não passava. E eu nem percebi que era o remédio que eu estava tomando errado. Olha o livramento que o Senhor me deu. Grande foi o livramento que o Senhor me deu. E aí eu voltei a tomar certo o remédio. No outro dia, aquelas coisas, aquele mal-estar, aquela aflição, aquela dor de cabeça já tinha passado. Grande foi o livramento que o Senhor me deu esses dias, igreja. Isso foi semana passada que aconteceu. Pra você ver como Deus é maravilhoso. E entre outras bênçãos que o Senhor tem me concedido, e a maior delas, igreja, é ter o privilégio de estar na presença dEle. É uma bênção muito grande, muito maravilhosa. Eu amo muito Jesus e não tenho palavra para descrever. Quando eu começo a falar para Ele que eu amo Ele, eu até começo a chorar, porque é muito lindo o amor de Jesus por nós, e nós temos que ter por Ele, né? E pela igreja, viu, igreja? Eu amo vocês em Cristo Jesus, eu amo vocês de todo o meu coração, viu? Que vocês possam ter um dia maravilhoso, abençoado. Que o Senhor resplandeça sobre você a sua luz, a sua glória. Continuarei orando pelo corpo de Cristo. Continuarei orando por você, igreja amada do Senhor. Que Deus os abençoe. Amém. Igreja, aqueles que querem falar comigo, entra no e-mail. Louvado seja Deus. Amém. Manda mensagem pelo e-mail que eu assim que der, eu estarei respondendo. Amém. Porque eu não deixo meu número de telefone, porque daí é muita gente ligando e meu esposo não é crente, não dá muito certo, né? E ele fala que eu tenho que ter a hora para fazer as coisas de Deus, porque quando ele tá em casa, ele quer atenção, né? Então, a gente tem que vigiar, amém? Mas entra pelo e-mail,
Louvado seja Deus, tá? Aquele que quiser falar comigo, entra pelo e-mail, tá? Quero agradecer também aqueles que, de alguma forma, o Senhor tem enviado na minha vida para me abençoar, tem me ajudado. Amém? Estou me preparando, igreja, para fazer viagens missionárias, né? E o Senhor tá me preparando fisicamente, mentalmente, espiritualmente, né? Deus só tem me dado muitos sonhos em missão e eu estou, assim, feliz demais, pois eu sei que isso vai acontecer e não vai demorar, né? E eu creio que o Senhor está preparando tudo, viu, igreja? O Senhor está preparando a minha vida, eu creio que está preparando também e vai continuar preparando a parte financeira, porque precisa, né? E eu estou muito feliz com o Senhor, igreja. Muito feliz. Ele vai preparar tudo. Em nome de Jesus, assim eu peço e assim eu creio. Que eu ainda vou ganhar muitas almas para o reino dos céus, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso, ele é lindo, ele é santo, ele é perfeito. E obrigada, igreja. Jesus te ama, eu também os amo, pode ter certeza disso. Estarei orando por todo o corpo de Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém? Sinta-se abraçada por Jesus e pela irmã Nilza. Fiquem todos na paz.